Olá, queridas amigas, olá, queridos amigos do Revisão Ensino Jurídico que estão aí se preparando para o concurso da Procuradoria do município da belíssima, da lindíssima Aracaju. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam em paz, com saúde, acima de tudo, claro, extensivo a todos os seus familiares. Sejam muito bem-vindos à nossa revisão em Direito Processual Civil. O meu nome é Maurício Ferreira Cunha, sou juiz de direito junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e também professor de Direito Processual Civil. Bem, amigos, eu estou muito feliz, estou muito contente mesmo em participar de mais uma contagem regressiva, uma revisão de véspera, o nome que a gente queira dar, né? Aqui com o pessoal do Revisão Ensino Jurídico. Por quê? Porque aqui é minha casa, literalmente, eu me sinto em casa ao lado de amigos queridos, né, como Chico, como Léo, como Renério, como Paula, como Thaís, como Jackson, enfim, são tantos, e eu tenho um carinho por eles enorme, e até porque eu sei da responsabilidade que eles empregam todos os dias, né, para trazer aquilo que há de melhor para a preparação de cada um de vocês. Então, estou muito feliz, muito contente mesmo, e queria fazer esse registro, né, dessa gratidão logo no início. Bem, pessoal, algumas informações importantes, vocês sabem, a gente precisa só rever, né, antes que a gente ingresse propriamente no conteúdo. Essas informações são importantes sobre o nosso concurso. A nossa prova preambular, principalmente a nossa prova objetiva, dia 9 de fevereiro de 2025, ela terá 4 horas e meia de duração. Não se esqueçam, hein, pessoal? No edital, né, tá constando lá, não são nem 4 nem 5, são 4 horas e meia. Banca Sebrasp, né, que é o método CESP de seleção, cobrança de jurisprudência, cobrança de texto de lei, itens certo e errado, por gentileza, não se esqueçam disso. Isso é um dado, né, que a gente sempre gosta de realçar, pessoal. Por quê? O próprio item 8.4 do edital, se vocês derem uma olhadinha, lá está escrito, né, que as questões terão cada item, né? A gente pode dizer cada questão ou cada item terá o C ou o E para você marcar certo ou errado. E no item do edital 8.13.2 está escrito que a nota, né, em cada item da prova objetiva, ela vai ser de 1 ponto, né, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial, 1 ponto negativo, caso a resposta esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo, e 0 ponto, caso não haja marcação ou a gente tenha uma marcação dupla, né? Então, são detalhes, mas que fazem a diferença. Teremos 150 itens e nós estamos no grupo 1, né? Direito Processual Civil está no grupo 1. Desses 150 itens, né, 100 estarão no grupo 1. E no grupo 1, vocês vão se recordar, amigos, nós temos direito constitucional, direito processual constitucional, administrativo, tributário, financeiro, temos urbanístico, temos ambiental e direito processual civil. Então, nós estamos nesse grupo com um número muito grande ali de questões, né? São informações simples, né? Mas não custa nada a gente fazer uma revisão bem rápida. Mas vamos lá, pessoal, vamos tratar dos temas propriamente, e eu separei alguns aqui para a gente conversar. Vou começar com competência. Não tem como a gente fugir de competência, pessoal, e eu digo por quê. Quando a gente fala de competência, a primeira coisa que me vem à mente é o fato de que a Constituição Federal é indiscutivelmente a nossa fonte normativa primeira. E por que eu digo fonte normativa primeira? Porque é ali que nós temos a menção dos órgãos jurisdicionais e temos as suas atribuições de competência. Eu olhar para o texto constitucional, por exemplo, e ver o artigo 102, ali eu tenho as atribuições de competência da nossa mais alta corte, não é? Do Supremo Tribunal Federal, lá no inciso 3, por exemplo, dizendo que o Supremo é competente para apreciar e julgar recursos extraordinários. Quando eu vou para o 105, eu vejo ali as atribuições de competência do STJ, identifica-se o órgão jurisdicional e as suas atribuições, como, por exemplo, também no 105.3, né? Processar e julgar os recursos especiais. Aliás, são recursos em espécie que
vale sempre a pena a gente fazer uma leitura, uma releitura desses dois recursos, né, tanto extraordinário quanto especial, e as suas respectivas características, né, com pré-questionamento, com repercussão geral, né, o recurso especial com filtro de relevância, que a gente não sabe quando que vai ser implementado, mas enfim. Voltando à Constituição, a gente vai lá para o 109, a gente vê a competência da Justiça Federal, né? A gente vai para o 114, Justiça do Trabalho, e a gente sabe que a competência residual, ou seja, aquilo que não estiver ali mencionado, vem para a Justiça Estadual. O Código de Processo Civil, diferentemente, queridas amigas, queridos amigos, né, do nosso texto maior, ele traz ali aquilo que a doutrina chama de uma espécie de teoria geral da competência. E dentro dessa teoria geral da competência, até porque um código de ritos, um código de procedimentos, como é o CPC, há alguns pontos que precisam, claro, ser destacados, né, nesse nosso bate-papo. Simples definições como, Maurício, o que é competência absoluta? O que é competência relativa? Essas definições, por mais simples que sejam, elas são importantes para a gente entender o contexto, né, de tudo que vem em seguida. Então, por exemplo, quando a gente fala de competência absoluta, nós estamos dizendo, olha, ela atende primordialmente ao interesse público. Então, as regras de competência absoluta são materiais, funcionais, em função da pessoa, da hierarquia. A competência absoluta é estabelecida em razão dessa preponderância do interesse público. Por isso ela é definida em razão da matéria, da função, da hierarquia da pessoa. Por outro lado, quando eu olho para a competência relativa, né, ela tende preponderantemente ao interesse particular, por isso que ela é definida ou está relacionada em relação ao território e ao valor da causa. A absoluta eu não posso modificar, ela é inderrogável por convenção das partes. É uma questão de ordem pública, você pode arguir em qualquer tempo e grau de jurisdição, ela pode ser reconhecida ex officio em qualquer tempo e grau de jurisdição. Já a relativa, é possível haver modificação da competência relativa. Temos conexão, temos continência, temos cláusula de eleição de foro, uma alteração importantíssima do 63, amigos. A gente vai falar, tá bom? A gente vai falar a respeito, né? E temos a vontade do réu. Então, são lições básicas em relação, repito, amigos, à competência absoluta e relativa, mas que permitem que a gente compreenda o que vem pela frente agora. E o que é que vem pela frente agora? Vamos lá. Nós temos algumas identidades, né, procedimentais entre os regimes, e temos também exemplos de exceções ao regramento geral. Vou começar com as exceções, tá, pessoal? Esses exemplos de exceções. Vejam só que interessante. Quando a gente olha para o 47, no CPC, né? Parágrafo 2º, 47 é aquele dispositivo que trata do foro competente para o ajuizamento de demandas envolvendo direito real sobre bens imóveis, né? Aí a gente sabe, olha, competência é o foro da situação da coisa, onde o bem imóvel está localizado, está situado. Aquele juízo é o foro competente para tanto. O 46, anterior, que é o dispositivo anterior, diz que o foro competente para as ações envolvendo discussão sobre direito real ou pessoal sobre bens móveis, né? O foro competente, em regra, é o do domicílio do réu, com as suas exceções ali nos parágrafos correspondentes. Mas voltando ao 47, que é o que nos interessa, e nós estamos falando de exemplos de exceções ao regramento geral, vejam que interessante, queridas amigas e queridos amigos. O próprio 47, no seu parágrafo 2º, tem uma redação que é basicamente assim, tá? Amigos, um detalhe, eu vou usar poucos slides, tá? Já vou adiantando porque eu acho que a gente ganha tempo na conversa, né? No bate-papo, tendo em vista que a prova já está aí chegando. Mas o 47, parágrafo 2º, ele diz basicamente assim, olha, que as ações possessórias imobiliárias, né? Então eu penso nas ações possessórias, eu penso o quê? Eu penso numa ação de manutenção de posse, né? Uma reintegração de posse, eu penso no interdito proibitório, a depender do que acontece. Se for uma invasão, um esbulho, eu penso na reintegração. Se for uma turbação, eu penso na manutenção. Se for uma, digamos assim, uma ameaça, né, de ofensa à posse, eu penso no interdito proibitório. São 3 espécies de interditos possessórios, de ações possessórias. Então, o 47, parágrafo 2º, ele diz assim, que as ações possessórias imobiliárias, elas devem ser propostas no foro da situação da coisa,
cujo juízo terá competência absoluta. Por que eu chamo isso, amigos, de exceção ao regramento geral? Por quê? Porque é uma competência que é fixada em razão do território, não é? Ou seja, foro da situação da coisa, só que ela é absoluta. O legislador optou por dizer no 47, parágrafo 2º, a ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa. Isso é foro territorial, né? Mas aí a competência é absoluta e não relativa. E a gente acabou de falar, né, que a competência relativa é aquela definida em razão do foro, né, do território ou do valor da causa, né? E dou um outro exemplo que tem a ver, queridos amigos, com os juizados especiais da Fazenda Pública. Aliás, eu tenho o orgulho de ser titular de uma vara de juizados especiais. A belíssima comarca de Poços de Caldas também, belíssima, belíssima mesmo, onde nós temos competência cumulativa, né? Civil, crime e fazenda pública aqui na nossa vara. Mas o que importa agora é falar, perdão, dessas exceções ao regramento geral. E a lei dos juizados especiais da Fazenda Pública, que é a Lei 12.153, de 2009, ali a gente tem o quê? Uma competência fixada pelo critério do valor da causa e que é absoluta. Ué, Maurício, mas a relativa é que compreende foro, território ou valor da causa. Então você está querendo dizer que são exceções justamente porque a competência é definida em razão do valor da causa, mas ela será absoluta? Será. E vocês vão entender por quê. Essa lei dos juizados especiais da Fazenda Pública tem o artigo 2º, logo no início, né, dizendo assim, que é de competência dos juizados especiais da Fazenda Pública processar e julgar todas aquelas causas cíveis, né, que sejam de interesse dos estados, do Distrito Federal, dos territórios, dos municípios, até 60 salários mínimos, não é? Então, competência da Fazenda Pública, 60, juizado federal, especial federal, 60, e juizado estadual, 40 salários mínimos. Só que esse artigo 2º da 12.153 de 2009 tem o parágrafo 4º, amigos, que diz assim, olha, no foro onde estiver instalado juizado especial, quando tiver instalação de juizado especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. A sua competência é absoluta, ou seja, é uma competência fixada pelo valor da causa, né? Ou seja, em razão dos 60 salários mínimos ali, né? Estabelecendo 60 salários mínimos, melhor dizendo, e que é absoluta, porque se tiver vara já instalada de juizado especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Mas também, amigos, essas são exceções ao regramento geral. Se temos exceções, temos também identidades, né? Então, coisas simples, né? Como, por exemplo, quando que eu alego a incompetência relativa, a incompetência absoluta? O Código de Processo Civil diz, alega no 337, inciso 2, como preliminar de contestação. A contestação é o campo mais amplo, né, mais propício, em termos de defesa, para você trazer as suas teses defensivas. Então, o 337, inciso 2, diz que se você quiser alegar incompetência absoluta e relativa, já deve fazê-lo na contestação. Quanto à relativa, um detalhe, amigos, o juiz não pode reconhecer de ofício, vocês sabem bem. Súmula 33 do STJ. O réu tem que arguir na contestação, e se ele não arguir, prorrogação da competência. Quanto à absoluta, o ideal seria que ele já arguísse por ocasião da contestação. Mas como é matéria de ordem pública, né, pode ser suscitada em qualquer tempo e grau de jurisdição e também pode ser reconhecida de ofício, né? Mas é uma identidade, digamos assim, entre os regimes, porque o próprio 3372 diz, olha, quer suscitar a incompetência relativa e a absoluta, então o faça como preliminar de mérito na contestação. Uma outra identidade entre procedimental, né, entre os regimes, a consequência do acolhimento do vício, seja da incompetência relativa ou da absoluta. Qual que é a consequência? Remessa dos autos ao juízo competente, né? Tá lá no 64, parágrafo 3º. Uma observação importante. Amigos, eu preciso falar disso com vocês. Vai que o Sebrasp traga algum item, né, fazendo referência. Quando a gente pensa em acolhimento da incompetência relativa ou da absoluta e remessa dos autos ao juiz competente, eu estou falando da justiça comum. Quando a gente falar em juizados especiais, muito cuidado, o acolhimento da incompetência territorial implica extinção do processo.
Está no 51, inciso 3 da Lei 9.099 de 95. A gente tem que estar preparado para tudo, né, amigos? Né? Então não custa nada. Em termos de juizados especiais, quando você acolhe a incompetência territorial, isso implica extinção do processo. E também, amigos, tem um último item relacionado à identidade procedimental entre os regimes, que é o fenômeno da translatio iudici. Vocês já ouviram falar, não é? Translatio, a gente fala translatio, iudici, com 2 i's ao final. Essa expressão ela está materializada no artigo 64, parágrafo 4º, que basicamente diz o seguinte, pessoal. Vou até pegar aqui o nosso CPC, tá aqui, ó, estou mostrando para vocês, para fazer a leitura, mas basicamente diz assim, olha, salvo decisão judicial em sentido contrário, é possível você aproveitar todos os atos praticados por um juízo incompetente quando os autos chegarem no juízo competente. Só não vão ser aproveitados se houver alguma decisão judicial em sentido contrário. Maurício, até atos decisórios? Até atos decisórios. A gente pode ter, por exemplo, um pedido de tutela antecipada, que o juízo incompetente acabou deferindo, isso pode acontecer, os autos são remetidos ao juiz competente, e o juiz competente fala, vamos embora, né? Vamos lá, vamos aceitar sem problema algum, claro, primeiramente ouvindo as partes a respeito. A redação é essa aqui, pessoal, 64, parágrafo 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Amigos, nós podemos até chamar isso de teoria do aproveitamento dos atos processuais, né? A gente tem uma questão aí relacionada à celeridade, economia processual, a duração razoável do processo. Então, mesmo que os atos processuais praticados pelo juízo incompetente sejam até mesmo decisórios, quando os autos são remetidos ao juízo competente, é possível aproveitar, inclusive, os atos decisórios, diferentemente do que a gente tinha no CPC de 73, que você aproveitava tudo, menos os atos decisórios, né? E a jurisprudência já estava caminhando muito nesse sentido, por isso vale a pena essa referência, tá bom? Outro tema sobre competência. Competência tem muita coisa, gente, não custa nada a gente falar. É uma aposta que eu faço, o Sebrasp tem uma tradição nesse sentido. Não se esqueçam da figura da perpetuatio iurisdictionis, ou perpetuação da jurisdição ou perpetuação da competência, né? Está lá no 43, que diz assim, que a competência ela é determinada quando? Quando é que você estabelece a competência? No momento do registro ou da distribuição da inicial? Por que registro ou distribuição? Registro quando estiver vara única e distribuição porque vai ser distribuída aquela sua petição inicial e ela vai cair na primeira, na segunda, na terceira vara, sei lá qual vara cível daquela comarca. A partir do momento em que houve o registro, quando é vara única, a partir do momento em que houve a distribuição, a competência está determinada. Pouco são irrelevantes as modificações do estado de fato, do estado de direito, ocorridas posteriormente. Eu ajuizei uma determinada demanda numa comarca, aí me separei da esposa e mudei para outra comarca, né? Então o processo vai me acompanhar. Claro que não. A gente tem que pensar que existem exceções. O próprio STJ já se manifestou algumas vezes dizendo, olha, em se tratando, por exemplo, de uma ação de alimentos de um menor representado por sua genitora, em havendo a mudança de domicílio, existe a possibilidade, sim, de que se for compatível, pensando no princípio do melhor interesse da criança, a demanda vai acompanhar, sim. Se a criança mudou para outra comarca a 500 quilômetros de distância, vai acompanhar. Claro, repito, pensando nesse princípio do melhor interesse da criança, que vem preconizado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Só que a perpetuatio jurisdictionis, pessoal, diz assim, olha, a competência determina no momento do registro ou da distribuição da inicial. Ok, pouco importam as alterações de fato ou de direito ocorridas posteriormente. Salvo, atenção, quando suprimirem um órgão judiciário ou quando alterarem a competência absoluta. Então, vocês pensem na seguinte hipótese. Eu tenho 3 varas cíveis numa comarca. E todas as demandas de família vão para essas 3 varas cíveis. Aí o tribunal muda a lei de organização e divisão judiciária, instala uma 4ª vara, e essa 4ª vara é só de família. Por quê?
Por quê, amigos? Aquela comarca tem muitas demandas de família. Todas as ações de família antes eram distribuídas entre essas três. Instalou-se uma quarta vara só de família. A competência para essas ações de família foi determinada no momento da distribuição da petição inicial. Ou caía na primeira, ou caía na segunda, ou caía na terceira. Criou-se a quarta vara, ou seja, foi alterada a competência absoluta. Todas essas demandas de família que estavam tramitando aqui, olha, vão sair daqui e vão para a quarta vara, que é uma vara de competência da família, tá bom? De questões de família. Então, essa é a perpetuatio jurisdictionis. Nós já falamos, né, da competência territorial. Mencionei rapidamente para vocês, lá do 46, para dizer que as ações fundadas em direito pessoal real sobre bens móveis, né, elas devem ser ajuizadas em regra, né, no foro do domicílio do réu. E eu disse que o 46 tem ali algumas alterações, né, algumas exceções, perdão, que são importantes. Por exemplo, às vezes o réu vai ter mais do que um domicílio, aí ele pode ser demandado em qualquer deles. Às vezes o réu tem um domicílio incerto ou um domicílio desconhecido, então ele pode ser demandado onde ele foi encontrado, pode ser demandado no foro do domicílio do autor. O parágrafo 5º do 46 é interessante, porque ele diz assim, que a execução fiscal vai ser proposta, né? Como a gente vai lidar bastante com isso, né, amigos? A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no foro de residência do réu, ou no do lugar onde ele for encontrado, né? Então a gente já fez uma referência também sobre essa competência territorial. O 47 eu falei também do parágrafo 2º, né, dizendo para vocês, olha, as ações possessórias imobiliárias são propostas no foro da situação da coisa, né? E esse juízo terá competência absoluta, né, uma exceção entre os regimes. É interessante a gente lembrar também, amigos, que demandas envolvendo União ou Estados, né, Estados ou Distrito Federal, também tem previsão, né, no nosso ordenamento processual civil, no 51 e no 52. Então, quando a gente pensar, olha, a União ela é a autora, qual que é o foro competente? É o juízo do domicílio do réu. Tá? Quando a União for autora, ela vai demandar junto ao juízo do domicílio do réu. E se a união for demandada, aí obviamente o autor pode escolher o foro do seu próprio domicílio, o foro da ocorrência do ato ou fato que originou aquela demanda, pode ser o foro da situação da coisa, pode ser o foro do Distrito Federal. Parte-se do pressuposto que a União tem melhores condições, né, de deslocamento, tem um corpo técnico aí que pode acompanhar a demanda em qualquer situação, né? Aliás, falando de união, pessoal, me lembra a Justiça Federal. E se me lembra de Justiça Federal, não se esqueçam daquela questão relacionada à competência por delegação, né? Competência por delegação, lá do 109, parágrafo 3º, né? Que diz basicamente assim, né? Do texto constitucional, 109, parágrafo 3º do texto constitucional, aliás, que foi alterado pela reforma da Previdência, né? Foi sim, em 2019, pela emenda constitucional 103. O 109, parágrafo 3º, diz que a lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal, em que a gente tenha, de um lado, a instituição de previdência social, né, o INSS, por exemplo, e do outro lado, o segurado, essas causas podem ser processadas e julgadas na Justiça Estadual se não houver vara da Justiça Federal na comarca do domicílio do segurado, né? Chamada competência por delegação. Só um detalhe, amigos, só um detalhe. Esse slide eu preciso colocar para vocês. Falei que ia colocar poucos, mas esse não tem como fugir. Existe uma lei federal, já separei ele aqui, pessoal. Existe uma lei federal, a lei 5.010, de 66, ó, muito antiga. É uma lei que organiza a Justiça Federal de primeira instância, e essa lei também foi alterada em 2019. E ali foi inserido um critério de 70 quilômetros. Vamos ver se a gente consegue entender o que é que o legislador quis dizer, pessoal. Olhem só. Quando a comarca não for sede de vara federal, poderão ser processadas e julgadas na estadual. Ok, competência por delegação. As causas em que forem parte instituição de previdência social, INSS, e segurado, INSS de um lado, segurado do outro, e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária quando a comarca de domicílio do segurado estiver localizada
a mais de 70 quilômetros de município sede de vara federal, né? Então, o que é que o legislador quis dizer aí? Olha, se houver uma demanda envolvendo benefícios de natureza pecuniária, né? A gente sempre pensa, quando fala de INSS, a gente pensa em concessão, né, de benefício previdenciário, de revisão, de benefício previdenciário. Tivermos uma demanda envolvendo prestação pecuniária e INSS de um lado, segurado do outro, é possível aplicar a competência por delegação? É, desde que a vara federal mais próxima, né, da comarca ali de domicílio do segurado diste mais de 70 quilômetros. Aí você pode demandar na Justiça Estadual. Se for menos de 70 quilômetros a distância até a vara federal mais próxima ali instalado, tem que demandar na Justiça Federal, tá bom? Por que 70 quilômetros, Maurício? Você tem que explicar isso. Confesso que não sei, amigos. Confesso porque não há, quando você vê toda a proposta legislativa de alteração da 5.010 de 66, uma lei que organiza a Justiça Federal de primeira instância, há algumas menções de que 70 quilômetros seria uma distância razoável para deslocamento até 70, né? Enfim, hoje com o processo eletrônico, né, isso fica um pouco mais, assim, digamos, facilitado. Mas, de qualquer maneira, o critério poderia ter sido 60, 50 km, 80 km, e o legislador escolheu 70, tá? Amigos, o raciocínio, então, só voltando, quando eu penso na união como autor, a união como ré, é o mesmo raciocínio que eu atribuo também quando o Estado ou o Distrito Federal for autor ou réu, se a União está no 51, em relação ao Estado está no 52, tá? Foros especiais. 53. Esse dispositivo, pessoal, ele é extremamente importante. O 53 é fundamental. Eu vou destacar só aquilo que eu humildemente penso que seja importante, tá bom, amigos? Eu vou colocar aqui na tela o 53, também separei ele para vocês. Vamos ver se eu consigo. Pronto, aqui, ó. Olhem só. Foros especiais. É competente o foro, primeiro, para ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável. Vamos ver o que acontece, que situação se encaixaria, né, para a gente definir o foro competente. O casal tem filho incapaz e a mãe ficou com a guarda do filho incapaz. Então, o foro competente para essas ações é o do domicílio da mãe, né, que é a guardiã desse filho incapaz. Não, o casal não tem filho incapaz. Então, o foro competente é o último domicílio do casal. Ou foro de domicílio do réu, se as partes não residem no antigo domicílio do casal e, por razões óbvias, essas ações deverão ser ajuizadas junto ao foro de domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, quando ocorrer hipóteses envolvendo a Lei Maria da Penha. Tá bom? E eu vou colocar adiante, pessoal, tá? Temos mais um slide com os incisos seguintes, mas me interessam esses aqui, olha. O inciso terceiro, que fala do lugar, letra E, de residência do idoso, para causa que versa sobre direito previsto no respectivo estatuto, né? Isso foi uma novidade que a gente teve no CPC de 2015. E como cresceram os números de demandas envolvendo serventias extrajudiciais, o legislador também resolveu dizer assim, olha, é competente o foro do lugar da sede da serventia notarial ou de registro para as ações de reparação de dano por atos praticados em razão do ofício, tá bom? Muito importante. A gente tem mais o inciso 4, o inciso 5, mas penso que são esses os dispositivos que podem suscitar algum tipo de questionamento por parte do SEBRASP. Pessoal, modificações da competência relativa. Eu já disse para vocês, né, mas vou só repetir. Conexão, continência, vontade das partes, cláusula de eleição de foro e vontade do réu. Conexão, vamos lá para o 55. Duas ou mais demandas são conexas quando? Quando elas têm em comum o pedido ou a causa de pedir. Cuidado porque é ou, tá, amigos? Não é e. A conjunção aqui é alternativa. São dois elementos da ação, elementos objetivos, pedido ou causa de pedir. Aí eu posso dizer que as demandas são conexas. Qual é a ideia de uma conexão? Se os assuntos estão correlacionados, né, ao pedido ou à causa de pedir, vamos reunir perante um único juízo, o chamado juízo prevento, né, para evitarmos decisões conflitantes e também evitarmos decisões contraditórias. Agora, se os processos conexos, né, devem ser reunidos para decisão conjunta, mas se nós imaginarmos que um desses processos,
A súmula 235 do STJ já disse isso faz tempo. E agora está positivado no CPC, no 55, parágrafo 1º. Se um dos processos conexos já tiver sido sentenciado, não há que se falar em reunião dos processos, tá bom? Se um deles já tiver sido sentenciado. Maurício, nenhum deles foi sentenciado, vamos reunir. Um só já foi, eram 4 conexos, um só já foi sentenciado, não há que se falar em reunião dos processos. Repito, uma súmula do STJ 235 já dizia isso faz tempo e hoje o 55, parágrafo 1º, também diz. E lembrem-se que também existe a conexão por prejudicialidade. Ou seja, mesmo que as demandas não sejam conexas, mas imaginando que se elas continuarem tramitando onde elas estão tramitando, isso pode gerar um risco de decisões conflitantes ou contraditórias, né? Mesmo imaginando, pessoal, que elas não sejam, mesmo sabendo que elas não são conexas, mas elas estão tramitando em juízos diversos e há um risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, essas demandas devem ser reunidas perante um único juízo, o juízo prevento para julgamento conjunto. Mas como assim, Maurício? Quer dizer, elas não são conexas. Aí você vai fazer a reunião dessas demandas só por conta, não é só, né? É bastante, né? Do risco, por conta do risco de decisões conflitantes ou contraditórias, pessoal, né? Porque senão a gente pode ter uma bagunça muito grande. Vou dar um exemplo para vocês. Uma ação de alimentos tramitando na primeira vara civil, menor representado pela mãe contra o pai. Uma ação de negatória de paternidade, uma ação negatória na quinta vara civil do pai contra o filho, representado pela mãe. Ora, imagine se na primeira vara civil o juiz julga procedente o pedido de alimentos. Imagine que na quinta vara civil o juiz também julgue procedente a negatória de paternidade. Como é que vai pagar alimentos se não é o pai? Essas demandas não têm em comum o pedido ou a causa de pedir, mas se elas continuarem tramitando onde elas estão tramitando, o risco é muito grande de decisões conflitantes ou contraditórias. Então, vamos reunir perante um único juízo, tá bom? Conexão por prejudicialidade. Esse é o termo e isso vem positivado no 55, parágrafo 3º, tá bom? Continência, amigos. Continência, 2 ou mais ações. Aliás, a continência segue as regrinhas, né, da conexão. 2 ou mais ações são consideradas continentes quando elas têm em comum as partes e a causa de pedir. Aqui é o e, aqui não é ou, como é na conexão, hein? Muito cuidado. Elas têm em comum as partes e a causa de pedir, só que o pedido de uma, por ser mais amplo, acaba abrangendo o das demais, né? Essa é uma hipótese de modificação da competência relativa. Então, você muda através da conexão, você muda através da continência, né? E só tomando cuidado, pessoal, se por acaso tiver continência e a ação continente, aquela que tem um objeto maior, tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida tem que ser proferida a decisão sem julgamento de mérito. Agora, se for o contrário, se primeiro ajuizo aquela ação com objeto menor e depois eu venho com objeto maior, primeiro a contida, depois a continente, aí necessariamente as demandas devem ser reunidas. Mas vejam, eu falei de 2 hipóteses de modificação da competência relativa. Tem a terceira e a quarta. Eu vou falar a terceira agora, que seria a vontade do réu. Eu já mencionei, não se esqueçam, que a incompetência relativa tem que ser suscitada na contestação. Na contestação, sob pena de prorrogação. Por isso que eu falo que é a vontade do réu, né? Aliás, o 64 também diz isso, né? Que a incompetência absoluta relativa tem que ser alegada como preliminar de contestação. E o 65 diz que vai ser prorrogada a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Agora, a quarta e última forma, né, de modificação da competência relativa é a cláusula de eleição de foro, a vontade das partes. E, amigos, vocês sabem, cláusula de eleição de foro está positivada no 63, e o 63 foi alterado. Então, a gente precisa dar uma olhadinha nele, né? Muito importante. Alterado no parágrafo 1º e ganhou um parágrafo, que é o parágrafo 5º. Tudo isso por conta do quê, pessoal? Já sei, Maurício. Por conta da litigância predatória, né? Por conta do abuso de direito processual. Verdade, amigos, né? Como esse campo vem crescendo, né, nos últimos tempos. Eu mesmo tenho falado
um pouco, né, a respeito de litigância predatória em alguns eventos que eu sou chamado, tentando trazer minha visão como juiz, né, porque eu digo que a litigância predatória, o abuso do direito processual, amigos, ele é uma questão que envolve todos, né? Envolve a magistratura, envolve a advocacia, envolve todos os sujeitos processuais. Mas vamos dar uma olhadinha no 63 para ver como que ficou essa alteração do parágrafo 1º e a inserção do parágrafo 5º. Pessoal, tá aí, olha. Cláusula de eleição de foro. As partes podem modificar a competência em razão do valor, em razão do território, papapá. Parágrafo 1º. A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, vírgula, aludir expressamente a determinado negócio jurídico. Eu vou parar aqui, pessoal. Essa era a redação anterior. A cláusula de eleição de foro só faz sentido quando ela constar de um instrumento escrito, por isso que ela vem normalmente no finalzinho do contrato, né? E ela fizer referência a um determinado negócio jurídico, ou seja, aquele negócio que está sendo ali celebrado. Aí o legislador resolveu acrescentar a seguinte redação. E também, para ela ser válida, ela tem que guardar pertinência com o domicílio e a residência de uma das partes. Vocês sabem que na litigância predatória não existe isso, né, pessoal? Às vezes a pessoa mora em São Paulo, o advogado vamos imaginar, né? Estou só suscitando aqui das Minas Gerais, o advogado é daqui, a pessoa mora em São Paulo e vai ajuizar uma demanda em face de um banco, de uma operadora de telefonia móvel na cidade de Macapá, capital do estado do Amapá, não é? Então, por isso tem que ter essa pertinência com o domicílio, com a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, claro, ressalvada as hipóteses favoráveis ao consumidor, né, quando nós falarmos de pactuação consumerista. Foro contratual obriga herdeiros e sucessores, isso já tinha. A possibilidade de que o juiz venha a reconhecer de ofício a abusividade de uma cláusula de eleição de foro, amigos, somente antes da citação, tá? Somente antes. Por quê, amigos? Voltando lá. Porque depois da citação, diz o parágrafo 4º, o réu é que tem que alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação sob pena de preclusão e o parágrafo 5º, que é a grande novidade, é a inclusão. O parágrafo 1º sofreu alteração, o 5º é inclusão. O ajuizamento de ação em juízo aleatório, que é uma característica da litigância predatória, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio, com a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva. E isso já é suficiente para que o juiz decline da competência de ofício, tá? Pessoal, muita gente falando assim, nossa, mas se o juiz pode fazer de ofício, então já tem aquela previsão lá no parágrafo 3º que ele pode fazer antes da citação. Eu imagino, pessoal, e até concordo com quem pensa dessa maneira, mas eu imagino que a ideia do legislador foi de dar um reforço, e principalmente um reforço buscando regulamentar melhor tudo que envolve competência quando a gente fala de abuso do direito processual, né? Quando a gente fala de litigância predatória, esse fenômeno que infelizmente vem crescendo muito no nosso país. Tá bom? Chega de competência. Olha quanta coisa a gente falou, né? 30 minutos pelo menos de competência. Embora nós tivéssemos também passado por alguns temas correlatos. Honorários advocatícios. Maurício, vale a pena? Penso que sim, amigos, né? Honorários sempre é um tema importante. Eu já estou abrindo aqui o meu CPC no 85, né? O artigo que mais parágrafos tem, acho que na vida jurídica, eu nunca vi 20 parágrafos, né? Mas honorários advocatícios, principalmente para nós, né, que buscamos as procuradorias, parágrafo 3º, né, parágrafo 4º do 85, são importantíssimos, né? Eu também colocaria o parágrafo 7º, né, o parágrafo 6º, enfim, eu quero tentar falar alguma coisinha a respeito com vocês, né? Quando a gente pensa em honorários advocatícios, eu lembro do artigo 85, por quê? Porque ele diz assim, que a sentença vai condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor e também as custas processuais. A sucumbência, pessoal, ou seja, quando eu estiver falando de honorários e custas e despesas processuais, essa sucumbência ela será fixada levando em consideração 2 critérios. Tem o critério da causalidade, né, que nós conhecemos bem, e o da dupla sucumbência. Maurício, é mesmo importante a gente lembrar dessas expressões, né? Causalidade
a gente sabe bem, né? De acordo com o critério da causalidade, quem deu causa, né, para a propositura da demanda é que deve arcar com a sucumbência, não necessariamente o vencido, né? Por sua vez, temos o critério da dupla sucumbência. Aqui eu preciso me socorrer dos juizados especiais, né? Dupla sucumbência diz respeito, como o próprio nome sugere, à dupla derrota da parte, tanto na causa quanto no recurso. A gente tem isso nos juizados especiais, pessoal. Por quê? Porque quando o acesso aos juizados, vocês sabem, esse acesso independe do recolhimento de custas, pagamento de despesas, não é? Agora, quando é prolatada a sentença e você quer recorrer, você perdeu e vai querer recorrer, por isso que a gente fala, a dupla sucumbência tem a ver com uma dupla derrota da parte, é na causa, ela perdeu, né? Vai recorrer e no recurso. Isso acontece nos juizados. Por quê, amigos? Porque depois que foi prolatada a sentença, você pode interpor um recurso inominado. Se você não for beneficiário de gratuidade judiciária, você tem até 48 horas depois do protocolo do recurso, independentemente de intimação, até 48 horas para comprovar o recolhimento do preparo. E depois, né, se perder em sede recursal, é que será então fixada uma verba honorária em prol do advogado da outra parte. É por isso que a gente fala, né, que seria o critério da dupla sucumbência. Esse é um ponto importante, a gente trabalhar com causalidade e dupla sucumbência. Outro dado interessante, pessoal: sucumbência parcial ou sucumbência recíproca, né? Parcial ou recíproca. O que acaba acontecendo aqui? O juiz tem que distribuir entre as partes, entre os sujeitos processuais, proporcionalmente as despesas. Tem que ver quanto que um ganhou, quanto que o outro perdeu. Ganhou 70, perdeu 30. Então o outro, né, ganhou 30, perdeu 70. Você tem que fazer esse equilíbrio, né, para a fixação ali das despesas. Agora, se a sucumbência for mínima, né, a gente sabe, aí o outro responde de forma integral pelas despesas e pelos honorários. Dentro do 85 ainda, amigos, também eu queria dizer para vocês, né, temos aqueles critérios que nós conhecemos bem, fixação entre 10% e 20%. Esses 10% e 20%, estou com 85 aberto aqui, pessoal, no parágrafo 2º. Eles vão ser fixados a depender da demanda, vai depender, né, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa, né? Então nós temos as situações muito bem elencadas e sempre levando em consideração, por isso que depende da demanda, né? Tem o valor da causa, né, atualizado, o valor da condenação, valor do proveito econômico, mas primeiro um, depois o outro, se não o outro, né? Atendidos sempre o quê? O grau de dedicação, né, do profissional, o grau de zelo, né, que fala o inciso primeiro, é isso mesmo, o grau de zelo, o local da prestação do serviço, isso também tem que ser levado em consideração, natureza da causa, relevância da causa e, por fim, ainda o trabalho realizado, despendido pelo advogado e o tempo que se exigiu para o seu serviço. Isso é importantíssimo, né, para a fixação dos honorários advocatícios. E aí eu vou direto para o parágrafo 8º. Sabem por quê, amigos? Já volto no 3º já, né? Mas vou direto para o que é o que nos interessa, porque tem a Fazenda Pública como parte. Mas o 85, parágrafo 8º, pessoal, ele diz assim, vocês sabem onde eu quero chegar, né? No tema 1076 do STJ. 85, parágrafo 8º diz assim, olha que interessante. Nas causas em que for inestimável ou irrisório, pouquinho, né, o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa, olha, gente, for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por equidade, né, por apreciação equitativa, observando, claro, os critérios do parágrafo 2º, tá? Então, repito, amigos, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou o valor da causa for muito baixo, o juiz vai fixar os honorários por equidade. O tema 1076 do STJ, ele foi um tema estabelecido para fins de definição do alcance dessa norma, incerta no parágrafo 8º do artigo 85 do CPC, nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Porque aqui fala baixo.
e elevados. Bom, aí a gente tem teses já fixadas no tema 1076. E esse a gente tem que ver de qualquer forma, pessoal. Esse não tem jeito. Vou colocar ele aqui para vocês, tá bom? Vamos lá? 1076. Olhem só. A fixação dos honorários por apreciação equitativa, que a gente tem lá no parágrafo 8º, né, que pode se dar quando? Quando for inestimável, irrisório o proveito econômico, ou quando o valor da causa for muito baixo, essa fixação não é possível quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, tá? Aí, nesses casos, ou seja, quando a gente estiver diante de valores elevados, né, a observância dos percentuais, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, será obrigatória e serão subsequentemente calculados sobre ou o valor da condenação, ou o proveito econômico obtido, ou o valor atualizado da causa. Em suma, pessoal, arbitramento de honorários por equidade, né, quando havendo ou não condenação, só quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou ainda quando for muito baixo, como está no parágrafo 8º do artigo 85, tá bom? Esse tema é importantíssimo, né? O 1076 tem tudo para cair em qualquer prova que a gente estude, seja para procuradorias, defensorias, magistratura, eu diria até Ministério Público, né, como um todo, nós temos essa possibilidade de questionamento do tema 1076, tá? Mas vamos voltar para o parágrafo 3º que ele nos interessa, não é? O artigo 85, parágrafo 3º do CPC, regulamenta os honorários quando a Fazenda Pública for parte. E aí, o que a gente tem ali nesses casos, né? Quanto maior nos incisos do parágrafo 3º, quanto maior for a condenação da Fazenda Pública, menor será o percentual dos honorários que cabem ao advogado do vencedor. Então, estou com ele aberto aqui, pessoal. CPC 85, parágrafo 3º. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários vai obedecer os critérios lá do parágrafo 2º e os seguintes percentuais, né? Aliás, foi uma vitória muito grande da advocacia pública como um todo, né? A fixação, o estabelecimento de fixação de critérios, né, para os honorários. Achei muito interessante. Quando envolver Fazenda Pública, a gente está falando de res pública, a gente está falando de coisa pública. E os patamares estão ali. Por exemplo, pessoal, mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 salários mínimos, né? Mínimo de 8% e máximo de 10%, quer dizer, já baixou ali um pouquinho, né? Sobre o valor da condenação do proveito econômico obtido acima de 200 salários mínimos até 2.000 salários mínimos. E por aí vai. Não vou ler tudo para vocês, mas é importante que a gente saiba desses patamares. Por quê? Porque, repito, a gente está falando de Fazenda Pública. E quando a gente fala de Fazenda Pública, a gente tem que tomar muito cuidado para não desfalcar o erário público também, não é? E aproveitando, pessoal, parágrafo 7º. Tá? Tem tudo para cair numa prova objetiva, principalmente em concursos de procuradorias, né? Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, que enseja expedição de precatório, pode ser até RPV, o STJ já reconheceu, desde que não tenha sido impugnada. Então, repito, amigos, não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública envolvendo pagamento de quantia certa, que enseje expedição de precatório, desde que a Fazenda não faça nada. Se ela não impugnou, não tem condenação em honorários. Volto a dizer, não só para precatório, como também para RPV. Amigos, 85 também, parágrafo 11, não se esqueçam, né? Os tais honorários recursais. Foi uma ideia do legislador de dizer o seguinte, olha, eu quero desestimular a interposição de recursos que não vão levar a lugar algum, porque pode ter condenação em honorários recursais. Então, o tribunal, quando for apreciar um recurso, está lá no 85, parágrafo 11, ele pode majorar os honorários, levando em consideração um trabalho adicional que o advogado vai ter em grau recursal, né? Claro que é vedado ao tribunal, mesmo majorando, ultrapassar aqueles limites fixados na legislação. Tá? Isso é muito importante. Esse parágrafo 11 traz aí digamos assim, um desincentivo, né? Acho que existe essa palavra,
desincentivo para que a gente tenha a interposição de recursos. E mais do que isso, pessoal, também a Corte Especial do STJ, atenção, amigos, muito importante que eu vou falar agora, de verdade, humildemente eu peço a atenção de vocês. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no final de 2000, nós estamos em 2025, 2023, com o tema 1059, isso mesmo, com o tema 1059, estabeleceu que a majoração dos honorários de sucumbência, essa prevista no artigo 85, parágrafo 11, pressupõe, claro, né, por isso que é para desestimular, desincentivar a interposição de recursos, essa majoração dos honorários recursais pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal. Desprovido ou não conhecido pelo tribunal, pode ser de forma monocrática, pode ser através do órgão colegiado, tá? Então, não se aplicaria o 85, parágrafo 11, quando? Nos casos de provimento total ou no caso de provimento parcial do recurso. Tem que ser integralmente desprovido ou não conhecido, tá bom? E mesmo no caso o artigo 85, parágrafo 11, né, não se aplica em caso de provimento total ou de provimento parcial, mesmo que a alteração, mesmo que seja mínima, né, a alteração do resultado do julgamento, né, e limitada ali a consectários da condenação. Mas isso está no tema 1059, estava querendo lembrar do tema esse mesmo, de cabeça, 1059 do STJ, final do ano de 2023, um julgado que foi de relatoria do ministro Paulo Sérgio Domingues. Tudo isso em sede de recurso especial representativo da controvérsia, né? O parágrafo 14 consagra o entendimento de que os honorários advocatícios têm natureza alimentar, por isso gozam do mesmo privilégio oriundo da legislação trabalhista, não é? Fica vedada a compensação de honorários em se tratando de sucumbência parcial, né? O 85, parágrafo 19, meu Deus, esse eu não posso esquecer de jeito nenhum. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, claro, né, nos termos da lei, então tem que ter uma lei, né, que trate do assunto, e não se esqueçam que em 2022 nós tivemos uma alteração, essa é para fechar honorários, pessoal, tivemos alteração no artigo 85, porque nós tivemos acréscimo de alguns parágrafos, né? Como, por exemplo, o 85 teve o 6º-A e o parágrafo 8º-A, né? E basicamente o 85, o seu parágrafo 6º-A e o seu parágrafo 8º-A, pessoal, tem a seguinte redação. Vou ler para vocês aqui, tá? 85, parágrafo 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários, nos termos dos parágrafos 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no parágrafo 8º desse artigo. Tá? E o 8º-A, dizendo assim, na hipótese do parágrafo 8º, o 8º-A falando do 8º, do seu antecessor, né? Nessa hipótese, para fins de fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB, a título de honorários advocatícios, ou, não é ele, ou o limite de 10% estabelecido no parágrafo 2º, sempre aplicando aquilo que seja maior. Ainda bem, o advogado precisa ser remunerado de maneira adequada, nada mais justo que assim se proceda, né? E isso também se aplica, pessoal, aos honorários fixados por arbitramento judicial, tá? Então, o disposto nesses parágrafos que eu li para vocês, também no parágrafo 2º, no parágrafo 3º, no parágrafo 4º, no parágrafo 5º, no parágrafo 6º, no parágrafo 9º, no parágrafo 10, né? O disposto ali aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial, tá bom? Amigos, o que mais que eu tinha para falar sobre... lembrei. Preciso falar com vocês sobre sucumbência e gratuidade judiciária, né? Lembrar do 98, parágrafo 3º. É que a gente fala que o tema central é honorários, mas vejam quantos temas correlatos, né? 98, parágrafo 3º, quando a gente pensa em honorários e concessão de gratuidade de justiça.
porque muita gente fala assim, mas se é beneficiário de gratuidade de justiça, não precisa pagar honorários, não é? Vocês sabem bem que o 98, parágrafo 3º diz, olha, suspende-se, não é que não precisa pagar. Aí tem 5 anos ali para ver o que acontece, né? De repente, descobre-se, né, que há um patrimônio, que a parte que estava ali beneficiada pela gratuidade judiciária recebeu um patrimônio, dá para pagar os honorários, né? Por isso a suspensão. 98, parágrafo 3º, amigos. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva. Atenção, tá, amigos, por gentileza, de exigibilidade, e somente poderão ser executadas se, nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Isso é muito interessante, porque a gente não pode ir para aquela direção automática. Olha, é beneficiário de gratuidade, foi condenado a pagar honorários, mas por ser beneficiário não vai pagar nada. Vai pagar sim, tem um prazinho aí de 5 anos, quer dizer, pode pagar, né? Amigos, sucumbência no mandado de segurança e também em termos de ação civil pública. Eu vou falar só de ação civil pública agora e já falo em seguida de mandado de segurança, porque é bom, tá vendo, pessoal? A gente está falando de outros temas. Eu disse que falaria um pouquinho de mandado de segurança, de ação civil pública ao final, já estou antecipando um pouquinho agora, né? Quando a gente pensa em ação civil pública, amigos, sucumbência na ação civil pública, segundo o artigo 18 da Lei 7.347, de 85, que regulamenta as ações civis públicas, nelas não haverá adiantamento de custas, vocês sabem, não precisa haver adiantamento de emolumentos, de despesas, de honorários periciais, né? Nem condenação, né, da associação autora, salvo se for comprovada a má-fé em honorários advocatícios, aí sim, custas e despesas processuais, né? Então tem que ir pensando aí quando a gente imaginar uma situação de má-fé, aí sim a gente teria essa possibilidade de condenação. Agora, esse dispositivo 18 da 7.347 de 85 vem sendo interpretado de forma ampliativa, né, pelo STJ, de maneira que outros legitimados, quer dizer, não só a associação, né, autora, mas também de modo que outros legitimados não sejam condenados ao pagamento de custas, despesas e honorários, salvo se esses outros legitimados agirem de má fé, né? Isso, contudo, né, a gente sabe, só vai ocorrer se a associação autora for vencida, mas que tem tido essa interpretação ampliativa, isso é inquestionável. Em termos de mandado de segurança, de sucumbência em sede de mandado de segurança, né, o mandado de segurança, pessoal, ele não permite, vocês sabem bem, que a parte vencida seja condenada a pagar honorários, né? Você pode condenar o vencido ao pagamento das custas processuais, né? E, aliás, se adota o mesmo raciocínio para habeas data, viu? É bom a gente falar disso, pessoal, tá? Mas, enfim, a condenação do vencido ao pagamento das custas, sim, mas honorários, não. Vocês sabem muito bem que o artigo 25 da Lei do Mandado de Segurança, da Lei 2016-2009, nos termos do que ele estabelece, não é possível, né, a fixação de honorários de sucumbência em sede de mandado de segurança. O STJ já decidiu, através da sua primeira sessão, também, que não é possível a condenação em honorários de sucumbência no cumprimento de sentença proferido em mandado de segurança individual, quer dizer, não é só na fase, né, de conhecimento, como também até na fase de cumprimento de sentença, em mandado de segurança individual, mesmo que daí resultem efeitos patrimoniais a serem saldados dentro dos mesmos autos. Tem decisão da primeira sessão do STJ. A primeira sessão do STJ, amigos, compreende a primeira e a segunda turma do STJ, é de relatoria do ministro Sérgio Cuquina, e o tema é o tema 1232. 1232. 1232. Vale muito a pena depois os amigos darem uma olhadinha. Mas volto a dizer, né, o 25 diz que não cabe no processo do mandado de segurança a interposição de embargos infringentes, né, que não existe mais, os embargos foram substituídos por uma técnica, né, substitutiva de julgamento, desculpem a redundância, lá do 942,
Então, não cabem embargos infringentes e também condenação ao pagamento de honorários advocatícios, né? Sem prejuízo, é claro, da aplicação de sanções, aí no caso de litigância de má-fé. Esse dispositivo 25 da Lei do Mandado de Segurança, o Supremo já reconheceu como constitucional, acho que todo mundo sabe disso, teve uma ADI, a ADI 4296/DF, né, que foi de relatoria originária do ministro Marco Aurélio, mas o voto vencedor foi do ministro Alexandre de Moraes, né, a ADI 4296/DF, dizendo que o 25 da Lei do Mandado de Segurança, que fala que não cabe condenação em honorários, esse 25 é constitucional. Sem contar que a gente tem a súmula 512, Supremo, também dizendo isso, né? E a 105 do STJ, né? Ambas dizendo que não cabe condenação em honorários advocatícios, né? No mandado de segurança, tá bom? Nossa, muita coisa, amigo, já deu 1 hora já, né? Mas vamos lá, eu vou seguir um pouquinho, tá bom? Eu vou pedir humildemente desculpas a vocês, mas penso que quanto mais conteúdo eu passar, melhor, né? Eu quero só ajudá-los, amigos. Eu estou estendendo aqui meus braços e com todo carinho, com todo respeito, mas com muita responsabilidade para vocês. Negócios jurídicos processuais. Maurício, será que pode ser cobrado alguma coisa nesse sentido? Vamos dar uma olhadinha no que aconteceu no nosso CPC? Lá no artigo 190, vamos ver o papel do juiz no seu parágrafo único, né? Acho que vale a pena. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vejam só. 190. Quando o processo versar sobre direitos que admitam um acordo, né, uma autocomposição, nessas hipóteses, é lícito às partes plenamente capazes estimular mudanças no procedimento. Para quê? Para ajustar o procedimento às especificidades da causa. A gente chamaria isso de flexibilização procedimental. As partes vão poder convencionar sobre ônus, poderes, faculdades, deveres processuais antes ou durante o processo. Ou seja, meus amigos, né, as partes podem firmar aquilo que a gente chama de negócios jurídicos processuais atípicos. A gente falou agora há pouco de cláusula de eleição de foro. É um negócio jurídico processual típico, porque está tipificado. As partes podem escolher de forma consensual o perito. Está lá no 471, se eu não estiver enganado. Perícia consensual, eu já vou aproveitar e ver aqui. As partes podem escolher o perito de forma consensual, né? Quando elas forem capazes, né? Quando os direitos admitirem autocomposição. Vou só confirmar se é o 471. É isso mesmo, pessoal. As partes podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando-o mediante requerimento, desde que sejam plenamente capazes e a causa possa ser resolvida por autocomposição, né? Nós temos alguns negócios jurídicos que podem ser estabelecidos de forma e previstos de forma expressa no CPC. A gente chamaria isso de negócios jurídicos processuais típicos, mas também podemos celebrar os atípicos, né? E aí, obviamente, que tem alguns exemplos de negócios jurídicos que podem ser processuais atípicos, que podem ser celebrados pelas partes, e principalmente levando-se em consideração o princípio da autonomia da vontade das partes, o autorregramento da vontade das partes. As partes, elas têm totais condições de assim proceder. E o juiz só vai recusar, né? Ele vai controlar, claro, a validade dessas convenções, mas ele só vai recusar a aplicação desses negócios jurídicos processuais, pessoal, se acontecer o seguinte, querem ver? Deixa eu colocar aqui para vocês agora o parágrafo único do 190. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções processuais previstas neste artigo, recusando-lhes a aplicação somente, olha o papel do juiz, pessoal, como ele é restrito, somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contratos de adesão, ou ainda quando o juiz perceber que alguma das partes se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Amigos, fora isso, não tem o que fazer. Deve prevalecer o autorregramento da vontade das partes, tá certo? Isso é interessante. Amigos, às vezes as partes podem falar assim, eu falei de perícia agora, né? Elas falam assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo. Provavelmente na nossa demanda, né, vai ter produção de prova pericial. Já vamos fazer um acordo desde já, dizendo o seguinte, eu pago 20% da perícia, você paga 80%, porque você tem melhores condições? Não tem problema. Não tem problema algum você fazer um rateio em relação às despesas com o auxiliar da justiça.
E existem alguns exemplos, pessoal, também de negócios jurídicos processuais no âmbito da execução fiscal. Opa, Maurício, isso me interessa. Isso me interessa. Então, eu preparei 2 slides, se eu não estiver enganado, para vocês. Vamos lá dar uma olhadinha? Esse é o primeiro, pessoal. Vejam só, alguns exemplos de negócios jurídicos processuais no âmbito da execução fiscal. Convenção para a realização de penhora em bem que, conquanto líquido não esteja entre os primeiros daquela lista da Lei de Execução Fiscal, lá do artigo 11. Convenção para escolher o avaliador do bem penhorado, coloquei ali um artigo da Lei de Execução Fiscal, 2 do CPC. Né? Mais ainda, convenção para emenda ou substituição da CDA, mesmo após a decisão de primeira instância. Convenção para escolha de leiloeiro escolhido pelas partes, né? Ficou meio redundante aí com escolha escolhido, mas vocês entenderam, né? Uma convenção, né? Para escolher um leiloeiro. Convenção a fim de reunir diversas execuções fiscais em torno de uma só, como num processo piloto. E convenção para calendarização processual. Então, esses são, alguns exemplos de negócios jurídicos processuais no âmbito da execução fiscal. É um tema importantíssimo, algumas procuradorias fazem, né? A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional já fez negócios processuais, celebrou negócios processuais atípicos, enfim, acho que vale a pena, um tema significativo, né? O 190 é a nossa referência. Amigos, tutelas provisórias. Esse tema é fundamental. Tutelas provisórias é um tema que trabalha com provisoriedade, né? Claro. Temos as tutelas de urgência, temos as tutelas de evidência. As tutelas de urgência podem ser as antecipadas ou cautelares. A de evidência é só de evidência. Né? As tutelas de urgência necessitam de 2 requisitos para serem concedidas, tanto a antecipada quanto a cautelar. Precisa de fumus boniuris, precisa de periculum in mora. Né? A tutela de evidência só precisa do fumus boniuris, só da evidência do direito, não precisa de periculum in mora. Né? As tutelas de urgência podem ser requeridas em caráter antecedente ou incidental, tutela de evidência só incidental. Não se esqueçam, tá, amigos? Penso que vale a pena a gente lembrar, quando a gente fala de provisoriedade, vale a pena a gente lembrar da chamada teoria do risco-proveito. Risco-proveito, Maurício, já sei. Quando você pede uma tutela por ser provisória e você ganha, você tem um proveito. Mas você sabe que você corre um risco. E esse risco é de que, se por acaso a sua tutela provisória for revogada, for modificada, a outra parte pode falar, opa, já que foi revogado ou modificado, eu tive prejuízos ao longo em que essa tutela provisória estava em vigência. Quero ser ressarcido de todos eles. E será. Né? Isso é perfeitamente possível. A teoria do risco-proveito permite isso. A responsabilidade que está por trás é a objetiva. Então, basta que a parte prejudicada traga os prejuízos, mencione os prejuízos que ela teve, a outra parte que se vire para provar que não foi ela que causou aqueles prejuízos, e tudo nos mesmos autos, tá bom, amigos? Tudo liquidado dentro dos mesmos autos. E também, um outro ponto que eu acho que vale a pena a gente lembrar, além das hipóteses das tutelas de evidência, lá do 311, pessoal, que eu acho que é outro ponto que vale a pena vocês fazerem uma revisão rápida antes da prova, mas um que eu queria lembrar é que hoje a gente tem a possibilidade de pedir tutela antecipada em caráter antecedente. E vocês sabem que ela, se não for interposto o respectivo recurso, depois que a tutela antecipada em caráter antecedente for concedida, ela se estabiliza. É o fenômeno da estabilização da tutela antecipada concedida em caráter antecedente, né? O 304 fala em recurso, seria o recurso de agravo de instrumento. Ela só não se estabiliza se for interposto o recurso de agravo de instrumento. Só assim que ela não se estabiliza. Mas o STJ tem interpretado e tem entendimento, a gente tem que tomar cuidado com a pergunta que vai ser feita, com o item que vai ser formulado pelo SEBRASP, mas o STJ tem entendido, principalmente através da sua 4ª turma, através da ministra Maria Isabel Galotti, que qualquer forma de insurgência, até mesmo uma contestação, seria suficiente para não ocorrer a estabilização da tutela antecipada concedida em caráter antecedente, tá? E também não se esqueçam que mesmo depois de estabilizada a tutela concedida em caráter tutela antecipada concedida em caráter antecedente, mesmo depois de estabilizada, ainda é possível, dentro de um prazo
de 2 anos, né, ajuizar uma ação, qualquer das partes, pode ajuizar uma ação buscando a revisão, a reforma ou a invalidação dos efeitos daquela tutela antecipada concedida em caráter antecedente, tá bom? No prazo de 2 anos contados da ciência da decisão que extinguiu o processo. Muito cuidado. E pensar em tutelas provisórias é pensar também em limitações relacionadas à fazenda pública. A gente tem uma redação lá no 1059 do CPC. 1059, lembrem que o CPC de 2015 ele tem 1072 artigos. 1072. O 1059 ele determina basicamente que a tutela, craseado, né? A tutela provisória requerida contra a fazenda pública, quando nós nos depararmos com esse tipo de situação, a gente aplica o disposto nos artigos 1º a 4º da Lei 8.437 de 92, e esse artigo 1059, atenção amigos, diz que também se aplica, quando pensarmos em tutela contra a fazenda pública, o disposto no artigo 7º, parágrafo 2º da Lei do Mandado de Segurança. Só tem um detalhe. Lembram que eu falei há pouco da ADI 4296 do Distrito Federal? Pois é, amigos. Falando do mandado de segurança, né, falando de honorários e mandado de segurança que não cabem, etc. Pois bem, essa ADI, digamos assim, que ela redesenhou a sistemática da concessão de tutelas contra o poder público. E por conta disso, esse artigo 7º, parágrafo 2º da Lei do Mandado de Segurança, pessoal, foi reconhecido como inconstitucional. Eu trouxe ele aqui. Eu vou colocar para vocês, pessoal. Esse é importantíssimo, tá? Se cair, vocês já sabem, vocês vão se recordar que ele foi, embora tenha previsão no CPC, né, de que se aplica quando pensarmos em tutela provisória contra a fazenda pública, mas, né, e por conta dessa limitação que tinha, a ADI reconheceu esse 7º parágrafo 2º como inconstitucional, da mesma forma que reconheceu o 22, parágrafo 2º como inconstitucional. Vou colocar para vocês aqui. Muito importante isso. Vejam só. 7º da Lei do Mandado de Segurança, parágrafo 2º, né? Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Não vai ser concedida liminar, sim. Se for o caso, é possível, tá bom, pessoal? Foi reconhecida como inconstitucional, como também o 22, parágrafo 2º, dizendo que não será, que no mandado de segurança coletivo, então aqui específico do coletivo, a liminar só poderá ser concedida após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas. Nada disso, não precisa mais isso, até porque foi reconhecida como inconstitucional pela DI 4296, né? Eu penso que a gente tem que ter algumas limitações em relação à fazenda pública, eu não posso só extrapolar. A fazenda pública já tem prerrogativas, né? De prazo em dobro para todas as suas manifestações, exceto quando for prazo próprio, intimação pessoal, por carga, remessa, meio eletrônico, né? E vale lembrar, pessoal, pensando nisso, que o Supremo tem uma súmula, a súmula 729, que diz que as restrições de tutela provisória contra a fazenda pública não se aplicam às ações previdenciárias. Não se aplicam. Aliás, no mesmo sentido, né, a gente tem o artigo 3º da Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, tá? Pessoal, cumprimento de sentença envolvendo pagamento de quantia certa, né, contra a fazenda pública é muito importante. O 534, o 535, né? Vamos pegar aqui o nosso CPC? Vamos lá, vamos mudar o rumo agora. Quando a gente pensa em cumprimento de sentença contra a fazenda pública envolvendo pagamento de quantia certa, o 534 e o 535 são a nossa referência. Cumprimento de sentença envolvendo obrigação de fazer, não fazer, entregar contra a fazenda, segue praticamente o mesmo rito que a gente tem em relação às pessoas físicas, pessoas naturais. Mas quando envolve pagamento de quantia, claro que envolve coisa pública envolve precatório, envolve RPV, não é? Então, o que a gente tem no 534, né? Basicamente, vou só tratar com vocês aquilo que eu reputo importante rever. No cumprimento de sentença que impuser à fazenda pública o dever de pagar quantia certa,
o exequente tem que apresentar um demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo. Aí a gente tem, né, todos os requisitos. E esse dispositivo tem um parágrafozinho interessante, que é o segundo, que diz assim: a multa de 10%, aquela multa, né, de 10% prevista no cumprimento de sentença envolvendo pagamento de quantia certa, mas não contra a fazenda, se não pagar voluntariamente no prazo de 15 dias úteis, né, não tem multa de 10%, honorários de 10%, a multa de 10% não se aplica à fazenda pública. Então, o 534 traz os requisitos do demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Mas o que nos interessa é o 535, que diz assim, que a fazenda pública vai ser, então, no cumprimento de sentença, envolvendo pagamento de quantia certa, ela vai ser intimada na pessoa do seu representante judicial, por carga, remessa ao meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 dias e nos próprios autos, impugnar a execução. Aqui é prazo próprio, são 30 dias, tá bom, amigos? E quando nós pensarmos em execução de título extrajudicial, deixa eu aproveitar o gancho, pessoal, contra a fazenda pública, né? Quando nós pensarmos, porque pode ser que execute um cheque, sei lá, a municipalidade emitiu um cheque, o cheque, né, subscrito pelo seu prefeito, né, o cheque foi depositado e voltou sem provisão de fundos, aí a gente vai lá no 910, nossa, como eu comentei no 910 aqui, no nosso CPC, tem muito comentário. Na execução fundada em título extrajudicial, a fazenda pública não é intimada, ela é citada, porque é um processo novo, para opor embargos no prazo de 30 dias. Então é impugnar, sendo intimada, 30 dias. Execução de título extrajudicial citada para querendo opor embargos no prazo de 30 dias. E quando a gente pensar em execução de título extrajudicial contra a fazenda pública, a gente vai aplicar naquilo que for necessário o disposto nos artigos 534, 535. Maurício, você acha que pode cair alguma coisa relacionada aos meios de defesa típicos, já que você mencionou impugnação, você mencionou os embargos? Acredito sim. A impugnação praticamente toda regulamentada no 525, com as matérias que você pode ali alegar, né? Quando a gente pensa nos embargos, execução de título extrajudicial, também, pessoal, também é importante a gente lembrar que os embargos, né, se constituem no meio de defesa típico na execução de título extrajudicial, e lembrar mais do que isso, né, que os embargos têm natureza do que, pessoal? De ação, né? E os embargos têm as suas matérias, né, passíveis de alegação no 917. Agora, lembrem-se só de uma coisa: o rol de matérias para impugnação é menor, porque já houve possibilidade de defesa no processo de conhecimento. Quando a gente pensa nos embargos, pessoal, vejam o que diz o 917, inciso 5. É possível alegar nos embargos, né, qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. Por quê? Porque é uma nova ação. Né? Quando eu falo de impugnação, já teve um processo de conhecimento, então já teve possibilidade de defesa, né? E dentre as matérias que podem ser objeto de defesa, pessoal, atentem, por favor, para o excesso de execução. Eu posso alegar excesso de execução na impugnação, eu posso alegar excesso de execução nos embargos, mas quando eu alegar, não se esqueçam, né? Se eu alegar, eu tenho que dizer qual é o valor que eu entendo como correto. Sob pena de rejeição liminar, isso é possível, sim, rejeição liminar da impugnação ou dos embargos. Porém, amigos, já que estamos falando de excesso de execução, eu tenho um julgado aqui que eu preciso colocar para vocês, que é de 6 de abril de 2021. Eu sei que é 6 de abril porque é a data de aniversário do meu pai, né? E 2021. Esse julgado, ele é interessante porque ele trata do excesso de execução quando envolve a fazenda pública, tá? Deixa eu só encontrar ele aqui, pessoal, porque eu quero muito colocar para vocês, eu tenho certeza que vocês vão gostar de ver. Olhem só. Não vou dizer que é como se fosse uma prerrogativa da fazenda pública, tá? Diz assim: a alegação da fazenda pública de excesso de execução, que é uma matéria de defesa, sem a apresentação da memória de cálculos, né? Porque ela vai ter que apresentar, dizendo qual que é o valor correto, tanto nos embargos quanto na impugnação, tem que dizer qual é o valor correto. A alegação sem apresentação dos cálculos, quer dizer, sem indicar o valor devido, não acarreta necessariamente o não conhecimento da arguição.
Isso é uma prerrogativa que foi concedida em razão desse julgado da segunda turma, por conta da característica, da casuística, né, daquele julgado, em benefício da fazenda pública. Tá bom, pessoal? Muito importante a gente fazer essa referência. Se por acaso for perguntado, é um entendimento de segunda turma, não é da corte especial, nada disso não, né? Outro ponto interessante, pessoal, execução invertida. Maurício, isso é legal, né? É possível execução invertida? Como é que funciona? Bom, o Supremo já decidiu, vocês sabem disso, que é constitucional a exigência da execução invertida nos juizados especiais federais. O que é execução invertida? É o próprio órgão público vir e falar assim, olha, é isso aqui que eu te devo, tá bom? Não precisa vir com os dados, com os números, é isso que eu te devo. Em sede de juizados especiais federais, o Supremo já se manifestou através da ADPF 219 do Distrito Federal. O relator foi o ministro Marco Aurélio, inclusive, né, que já não está mais no Supremo, em 2021. Já entendeu que não ofende a ordem constitucional, determinação judicial, para que a União, ela própria, proceda aos cálculos e apresente os documentos relativos à execução nos processos em tramitação nos juizados especiais federais, ressalvada a possibilidade de que o exequente fale, não, eu quero que seja nomeado um perito. E por quê, pessoal? Nos juizados especiais federais, vamos supor, né, aposentadoria, concessão, revisão, enfim, é mais fácil, a União tem mais facilidade para obtenção dos dados, né? Então, ela que traria esses dados, né? E não a parte exequente, que normalmente tem mais dificuldade de acesso a esses dados. Porém, amigos, a segunda turma do STJ entendeu, e foi um julgado de relatoria do ministro Herman Benjamin, que não seria possível, a gente falou de juizados especiais federais, o Supremo que disse ok, mas o STJ disse, através da sua segunda turma, que não seria possível a execução invertida, ou seja, determinar que a Fazenda Pública adote essa prática judicial no cumprimento de sentença em procedimento comum. Tá? Eu trouxe até o julgado aqui, pessoal, deixa eu só ver, pronto, tá aqui, ó. Eu trouxe até o julgado aqui, mas é só para a gente entender, olha aí está, que foi da segunda turma, foi publicado no informativo 799. Não cabe execução invertida em cumprimento de sentença em procedimento comum, mas, pensando em juizados especiais federais, o STF já reconheceu até mesmo a constitucionalidade ali a respeito, tá bom? Amigos, estamos terminando, é bem rapidinho agora, prometo, mais uns 10 minutinhos no máximo. Medidas executivas atípicas, lembram do 139, inciso 4 do CPC? O juiz pode determinar a aplicação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, subrogatórias, inclusive para satisfação de prestação pecuniária, apreensão de passaporte, CNH, bloqueio de cartão de crédito e etc. O STJ já entendeu que medidas executivas atípicas são aplicáveis em sede de ações de improbidade administrativa, não tem problema algum, e o STJ já entendeu que não é possível a aplicação de medidas executivas atípicas no âmbito das execuções fiscais. Por quê? Porque a lei de execução fiscal já seria rigorosa em face do executado, então não seria o caso de punir também com as medidas executivas atípicas do 139, inciso 4. Tem um HC do Paraná, que foi de relatoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Napoleão Nunes Maia Filho é da primeira turma, pessoal. Esse julgado é de 2019, eu não me recordo o número, honestamente, mas eu tenho certeza absoluta, ele é de 2019, é da primeira turma, é de relatoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho e é do Paraná, dizendo que não se aplicam medidas executivas atípicas no âmbito das execuções fiscais, tá bom? Amigos, também não se esqueçam. Lembrei, nossa, isso eu preciso falar com vocês, né? Sabem aquela possibilidade que existe de a garantia da execução fiscal se dar por fiança bancária, se dar por seguro garantia, não é? Ela não pode ser usada exclusivamente, não pode ser feita, né, exclusivamente por conveniência do devedor. Mas tem que pensar no princípio da menor onerosidade, não tem? Pois é. Mas é necessário que a gente
tenha bastante cuidado, principalmente com a interpretação que vem sendo dada pelo STJ. Eu trouxe um julgado aqui também, é de turma, né? Mas não custa nada a gente dar uma olhada, vejam só. E se eu não me engano é da segunda, não, é da primeira. Pronto, tá aí, pessoal. Primeiro é de 2023, vejam só. A garantia da execução fiscal por fiança bancária ou por seguro-garantia, ela não pode ser usada da forma que o devedor quiser, né? Essa garantia. Quando ele vai se defender, evidentemente, o devedor. Quando a Fazenda Pública recusar em detrimento de dinheiro, o que só pode ser permitido se a parte devedora falar assim, olha, pela aplicação do princípio da menor onerosidade, ou seja, a execução, sempre que possível, tem que ser feita sob a forma menos gravosa para o devedor, não é? Então, seria só possível isso se reconhecido o princípio da menor onerosidade. Você garantir a execução fiscal não por dinheiro, mas por uma fiança ou por um seguro-garantia. Segundo o rol de bens penhoráveis previsto no 11 da Lei da Execução Fiscal, o legislador outorgou posição privilegiada ao dinheiro ante sua imediata liquidez, fato este que tem que ser assegurado desde o início. Essa inversão da ordem de preferência a requerimento do executado depende da efetiva comprovação por meio de elementos concretos, né, que justifiquem a prevalência do princípio da menor onerosidade. Tá bom? Amigos, a execução cai muita coisa, né, como um todo, tanto cumprimento de sentença quanto execução de título extrajudicial. Pode cair exceção de pré-executividade, né, que é um meio atípico de defesa, e a gente tem sempre que pensar que a exceção de pré-executividade é somente para matérias conhecíveis de ofício, a prova tem que ser pré-constituída e não haja necessidade de dilação probatória. Esses 3 incisos preenchidos, o STJ manda bala. Tá bom? Amigos, mandado de segurança e ação civil pública, acho que a gente já falou bastante, né? Mas eu queria só lembrar rapidamente, pessoal, porque o tempo já estourou demais, vai dar 1h30. Me perdoem mesmo. Mas eu queria falar com vocês sobre o mandado de segurança. Só lembrar a todos, né, que não se esqueçam, por gentileza. Às vezes a gente pode indicar, por conta do mandado de segurança mesmo, mencionar, né, indicar de maneira equivocada a autoridade coatora. A gente tem todo o procedimento na Lei 12.016 de 2009, notificação para prestar informações, enfim. E às vezes há uma indicação equivocada da autoridade coatora, né? Isso não vai implicar, e o STJ tem entendimento desde pelo menos 2015, que eu me recorde, a indicação equivocada da autoridade coatora não implica o reconhecimento da ilegitimidade passiva naqueles casos em que você consegue perceber, é facilmente perceptível, né, que aquela autoridade indicada, né, ela pertence, né, à mesma pessoa jurídica de direito público. Né? Então, a indicação equivocada da autoridade coatora não vai implicar ilegitimidade passiva, justamente nos casos em que o equívoco é facilmente perceptível. Né? E a gente percebe que mesmo aquela autoridade que foi indicada de forma errônea, ela pertence à mesma pessoa jurídica de direito público. Tá? O STJ tem entendimento, pelo menos desde 2015, nesse sentido. Outra coisa, pessoal, outro dado interessante também, teoria da encampação. Não se esqueçam, a gente tem requisitos para a teoria da encampação, está lá no 628 do STJ, na súmula. 628 do STJ, está lá no 628, na súmula. 628 do STJ, dizendo que, olha, é possível aplicar a teoria da encampação? Principalmente levando-se em consideração, pessoal, que o mandado de segurança nem sempre é fácil você identificar quem tem que figurar como autoridade coatora, quem você colocaria ali naquela demanda como sujeito processual. Então, teoria da encampação. Quais são os requisitos? Primeiro, a existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e aquela que determinou a prática do ato impugnado. Há uma relação de hierarquia ali. Há uma manifestação a respeito do mérito também nas informações que foram prestadas e também a ausência de modificação, perdão, amigos, de competência estabelecida na Constituição Federal. Se assim o foi, aceita-se a teoria da encampação tranquilamente, súmula 628 do STJ, tá bom? E para a gente finalizar, pessoal, eu queria dizer para vocês também que
é possível que a gente tenha algum questionamento sobre recursos. Maurício, é óbvio, né? É óbvio. O Sebrasp, perdão, gosta bastante de recursos. Quase 1h30 falando, a garganta não aguenta, amigos. Me perdoem, me perdoem. Teoria geral dos recursos, eu faria uma lembrança, principalmente dos pressupostos de admissibilidade, né, dos requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Ou seja, cabimento, né? Sempre que a gente lembrar de cabimento, lembrem da fungibilidade recursal. Maurício, a doutrina ainda aceita fungibilidade recursal, um recurso no lugar do outro? Sim, desde que haja uma dúvida objetiva, não tenha erro grosseiro, o prazo seja o mesmo, toque em frente. A gente tem exemplos de fungibilidade recursal no CPC. Você aceitar os embargos de declaração como se fosse agravo interno, tem que fazer adaptação. Né? Às vezes chega um recurso especial lá no STJ que versa sobre questão constitucional, já manda direto para o Supremo, mas quem vai dar a última palavra é o Supremo. Às vezes chega um recurso extraordinário no Supremo, mas aí o ministro Luiz Fux, por exemplo, vê que, na verdade, não está querendo tratar de nenhuma questão constitucional, ele remete, né, para o STJ. Enfim, cabimento é sempre muito importante. Lembrem do princípio da taxatividade no cabimento, né? Temos o rol dos recursos lá do 994. Fora dali a gente tem recurso inominado na Lei 9.099, de 95, embargos infringentes de alçada, no 34 da Lei de Execução Fiscal, né? Princípio também da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, né? Temos também o requisito de admissibilidade, legitimidade recursal. E aí a gente tem os legitimados lá no 996. Maurício, quem que pode mesmo interpor recurso? Parte vencida, terceiro prejudicado ou MP, na qualidade de parte ou de fiscal do ordenamento jurídico. Temos o interesse recursal como requisito de admissibilidade intrínseco. Interesse recursal, mesma coisa, mesmos requisitos do interesse de agir como condição da ação. Tem que demonstrar aquele binômio necessidade barra adequação. Não pode haver um fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Então, não pode ter havido nem desistência nem renúncia recursal. Na desistência, eu não preciso de concordância da parte contrária. Na renúncia, também não. Né? E, além disso, regularidade formal, que é a dialeticidade, né? Ou seja, a necessidade de impugnação de forma especificada dos fundamentos da decisão recorrida. Tempestividade, e aí a gente tem que lembrar lá do 1003. Leiam esse dispositivo, por gentileza, amigos. O 1003 é importantíssimo. Aliás, o 1003, vocês sabem bem, né, quando a gente fala de tempestividade. Lembrando que recurso prematuro é tempestivo, né, por conta do 218, né, parágrafo 4º. Mas quando a gente lembra do 1003, pessoal, nunca se esqueçam, né, que o parágrafo 6º foi alterado, a comprovação da ocorrência de feriado local, né, no ato da interposição do recurso, claro, tem que ser feito. Mas se não fizer, não tem problema. O tribunal determinará a correção do vício formal ou poderá desconsiderá-lo, caso a informação já conste do processo eletrônico, né? Foi uma alteração que a gente teve no ano passado, no 1003, parágrafo 6º, o 1007 para o preparo. E em termos de recursos em espécie, quais são os recursos que eu apostaria? Além do especial e do extraordinário, algum questionamento sobre apelação e embargos de declaração. Agravo de instrumento pode ser também, amigos, mas depois que o STJ reconheceu aquela ideia da taxatividade mitigada lá do 2015 do CPC, não sei se agravo de instrumento seria o melhor caminho. Eu aposto mais em agravo interno, às vezes, do que agravo de instrumento, né? Mas apelação, embargos, declaração especial, extraordinário, são recursos que, se eu fosse os meus queridos amigos, eu daria uma olhadinha, tá bom? Pessoal, me perdoem mais uma vez. Nossa, até vou me arrumar na cadeira porque falei muito, mas só com uma única finalidade: ajudá-los, estender as mãos para vocês. Amigos, eu queria me colocar à disposição de todos. Eu sei que essa tarefa não é fácil de você estudar, se preparar para concursos públicos. Mas eu quero me colocar à disposição nos meus canais de contato, no Instagram, que é o Cunha Pro Civil, é o meu perfil, coloco dicas jurídicas diárias, fico inteiramente à disposição de vocês. E o meu e-mail também é esse, Cunha, que é meu sobrenome, Pro, P-R-O-C-I-V-I-L, cunhaprocivil@gmail.com, tá bom? Eu estou inteiramente à disposição. Mas eu queria deixar só um recado final para vocês, né? Para que vocês, como eu entendo muito bem o que vocês estão passando, porque eu também passei por isso, eu também me preparei para um concurso de carreira jurídica, que vocês acreditem piamente nesse trabalho sério, nesse trabalho responsável que vocês fazem, né? Agora é a PGM Aracaju,
né? E se não for PGM Aracaju, vai ser um outro certame. A vida é feita disso, né? Dessas opções, dessas escolhas que a gente faz, que nós fazemos, perdão, que nós fazemos, que a gente faz. E eu nunca vi um trabalho sério e responsável não dar resultado, não dar certo. Acreditem que vocês estão desempenhando um trabalho sério e responsável. Mais do que isso, acreditem que vocês estão empregando amor no que vocês fazem. Vocês estão se dedicando de corpo e alma. Ah, Maurício, ainda não é esse. Eu estou me dedicando mais ou menos. Mas tem corpo e tem alma. E tem amor. Né? Você se sentou em frente ao computador, você abriu um vademecum, você pesquisou um posicionamento jurisprudencial. É amor. É amor. E quando a gente faz tudo com responsabilidade, com carinho, com amor, com seriedade, com comprometimento, dá resultado, amigos. Dá resultado. Eu posso dizer para vocês que um pouco da minha experiência de vida me mostrou isso. E eu, muitas das vezes, pensei em desistir. Olhem, muitas vezes. Mas eu sabia que tinha um propósito maior. Eu tenho muita fé e sempre acreditei que esse meu Deus, ele estava me colocando no caminho certo. Era só eu ter paciência. E deu resultado. Eu continuei trabalhando com afinco, com seriedade, com responsabilidade. É isso que eu peço a vocês. Tá, amigos? Façam. O resultado virá. E eu estarei aqui na torcida por cada um. Tá bom? É isso, pessoal. Um abraço forte. Muito obrigado de coração a todos que ficaram até o final. Agradeço imensamente, tá? Contem sempre comigo. Abraço forte. Fiquem com Deus. Boa sorte. E a gente se vê por aí. Tá bom? Até mais, pessoal.